Doutora, como a senhora tinha comentado, a gente sabe que a amamentação ela só traz benefícios para a mulher, não tem nenhuma comprovação de algum malefício que ela vai trazer. Porém, ela tem sido bastante condenada, principalmente nesse mundo digital que a gente vive, por influencers que já passaram por algum problema, uma mastite, alguma coisa que trouxe uma consequência, uma inflamação para a saúde da mulher mesmo. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que a gente faz para prevenir e amenizar os sintomas ou as possíveis consequências que vão ocasionar, por exemplo, a mastite que eu comentei, ou uma pega errada. Então, Milena, eu posso dizer que o principal para evitar é orientar, porque quando essa mãe está bem orientada desde o pré-natal, e aí a importância do pré-natal, infelizmente hoje o SUS ele não preconiza ainda a consulta pré-natal com o pediatra, mas a gente sempre está reforçando essa necessidade. Porque quando essa mãe está bem orientada, as chances de fazer uma mastite, uma ingurgitação mamária reduz muito, porque a grande maioria das vezes é falta de orientação mesmo. Então é aquela mãe que deixa o peito muito cheio, ou que quer dar o peito de horário para a criança, né? Não respeita a livre demanda, e daí o peito acaba enchendo demais, fazendo ficando duro, né, demasiado, vermelho, e daí começa a inflamar e se torna muito doloroso para ela. E outra coisa, a mãe não querer amamentar à noite por cansaço ou por fadiga mesmo, exaustão, e daí o peito acaba enchendo, achando que a criança vai amamentar, né? Quebra abrupta da amamentação, tentativa de desmame abrupto, né? Pode gerar também uma mastite, porque o peito entende, o organismo entende que aquele bebê estava mamando efetivamente e de uma hora para outra parou, então a produção não vai parar assim tão rápida. Então, o principal fator da mastite é esse acúmulo de leite mesmo. E outra coisa que pode contribuir é a pega inadequada, formando uma fissura, né? E provocando uma porta de entrada para a bactéria. Então, aconteceu, a gente vai tentar resolver e orientar essa mãe para que ela continue amamentando, porque é possível continuar. O que a gente não deve é parar, porque daí o organismo entende que aquela criança não está mais mamando. Então, se não tem um bebê sugando, ele vai parar de produzir leite. E outra dúvida que eu vejo muito frequente das mães no consultório é achar que porque tomou antibiótico a produção do leite parou. Ah, doutora, ele largou o peito porque eu tive que tomar antibiótico e meu leite secou. Na verdade, não tem nada científico que comprove que o antibiótico provoca a redução da produção de leite. Não provoca. O que pode provocar de forma indireta a questão clínica da mãe, que acaba tomando menos água, acaba ingerindo menos alimentos pela situação da doença, né? Acaba também colocando menos para mamar. Então, essas situações, de fato, diminuem a produção do leite. Então, para evitar, o principal mesmo é orientar essa mãe desde antes. E depois que acontecer, daí a gente vai trabalhar com anti-inflamatório, analgesia, bastante hidratação para recuperar isso aí. Compressas, né, que daí vai depender da situação. Uma compressa morna, se ela for ordenhar o leite, para abrir ali as glândulas. E uma compressa fria, se ela tiver com dor, como efeito analgésico. Então, depende da situação. E seguir amamentando esse bebê. Amamentando ou, pelo menos, ordenhando para manter a produção de leite. Uma rotina de amamentação é importante, né? Desculpa. Sim, é extremamente importante porque o nosso organismo precisa entender que mesmo havendo uma infecção ou uma inflamação, o bebê ainda está precisando mamar. Porque facilmente ele entende que o bebê não está precisando e diminui a produção.
Bom, doutora, a gente sabe que o câncer de mama, indo para outro assunto mais completamente relacionado, né? Ele tem uma taxa muito grande entre as mulheres. E quando a gente fala do Brasil, a taxa é muito maior. Por exemplo, a gente sabe que o câncer, ele sendo diagnosticado a cada triênio aqui no Brasil pelo INCA, como ele faz, a gente tem um aumento de 66 mil casos, o que é muito assustador. Existe alguma relação entre a amamentação e a prevenção do câncer de mama? Sim, é outra questão comprovada, né? Que quanto maior o tempo de amamentação que essa genitora vai ter, não só com o primeiro filho, mas acumulativo com seus filhos, quanto maior o tempo que ela passou amamentando durante a vida, menor a exposição dela a alguns hormônios que poderiam contribuir para uma evolução do câncer de mama. Assim como durante a amamentação há uma diferenciação muito grande das células, né, para a produção de leite. E há também uma reptilização, a apoptose frequente, mais acelerada do que o habitual por conta da produção de leite. E outra linha de pensamento é essa, que essas apoptoses mais frequentes eliminam células e podendo haver entre essas células eliminadas potencialmente malignas. Então, de fato, protege. Quanto mais a mulher amamentar, menor o risco dela para câncer de mama. Assim como outras doenças, né? A gente sabe também do diabetes, câncer de ovário, obesidade. Então, dentre outros benefícios. Muito bom, né? Mais um benefício aí relacionado à amamentação. Então, doutora, dando continuidade aí às nossas dúvidas, a gente sabe que mesmo com tanto acesso à informação, a qual as mães são expostas hoje, muitas mães, infelizmente, não conseguem amamentar os seus bebês. E por isso contam com o apoio dos bancos de leite. Então, eu acho interessante a gente abordar sobre esse assunto como uma forma de incentivar as mães que conseguem amamentar a serem doadoras. Então, explica para a gente de uma forma breve como funcionam os bancos de leite e a importância deles para os bebezinhos que não têm mães que amamentam. Então, o banco de leite, na verdade, foi um grande ganho, né, para o Brasil. Existe há alguns anos e em algumas cidades ele já possui. Infelizmente, não são todas. Normalmente, cidades maiores, a gente tem as referências do banco de leite. Então, nesses locais que tem banco de leite, ele funciona como um grande apoio, na verdade, para todas as mães que amamentam. Não só para aquelas que podem doar, aquelas que têm dificuldade de amamentar também. É um local que a gente pode encaminhar para eles auxiliarem na pega, na amamentação, para incentivar e fazer de tudo para que essa mãe amamente. E na possibilidade dela doar, é um local também que serve como receptador desse leite. A mãe passa por uma triagem, faz alguns exames, né, relacionadas a doenças que possam transmitir. Após fazer esses exames, é orientado a forma de coleta, a higienização dos frascos, como deve proceder com a ordenha, ensinado essa mãe como ordenhar o leite, e daí ela vai para casa com seus frasquinhos, e sempre que ela tem oportunidade, ela ordenha, armazena e refrigera. Alguns bancos de leite, eles até fazem a busca ativa para essas mães que têm dificuldade de levar o leite. Alguns conseguem até os pontos de coleta e vão pegando esses frascos, né? E daí é claro que o frasco tem que ser levado também em ambiente armazenado, no isopor, para não perder calor no transporte. Então, é fundamental, na verdade, o apoio do banco de leite para essas mães, para manter a amamentação delas, e é fundamental o apoio das mães que amamentam para o banco de leite, porque o banco de leite ele faz estoque e ele fornece principalmente para os bebezinhos de UTI, que são aqueles prematuros
que a mãe, por inúmeros motivos, tem dificuldade de fazer a ordenha de leite, e a gente sabe que o leite para o prematuro extremo tem que ser o leite humano, porque aumenta muito o risco dele de fazer infecção, enterocolite, né, que é aquela inflamação do intestino. Alguns acontece até de perfurar o intestino quando a gente inicia uma fórmula. Então, o prematuro, ele tem seus órgãos todos muito frágeis, muito prematuros mesmo. Então, o leite materno, mesmo um bebezinho prematuro, ele é adequado. A gente vê assim, uma diferença enorme na qualidade do leite de uma mãe de um prematuro para uma mãe de um bebê a termo. É bem diferente. A mãe do prematuro, ela tem um leite bem mais amarelado, bem mais rico em gordura, porque esse bebê precisa ganhar peso. Então, é encantador, né, perceber como o organismo se regula a isso. Então, o banco de leite, ele tem papel, assim, grandioso, na verdade, para amamentação e para UTI neonatal, porque a sobrevida dos nossos bebês e o prognóstico depende muito dessa doação de leite e desse manejo ali do banco de leite, né? Infelizmente, agora, com a questão da pandemia, a gente sabe que as doações, de forma geral, reduziram. Doação de sangue, doações de várias linhas, né? Inclusive a doação de leite. Então, por exemplo, aqui hoje no nosso setor, no Maranhão, né, que é de onde eu estou falando, a gente está atualmente com baixo estoque de leite. E isso preocupa muito, porque a gente sabe que vai aumentar o risco do bebê infeccionar e evoluir mal. Então, é um trabalho, assim, grandioso, que a gente precisa muito da ajuda de cada mãe, porque daí algumas mães falam, não, doutora, mas eu não tenho muito leite. Mas veja bem, se tiver 2 ml de leite em cada mamada e vai guardando, tem bebezinho que recebe 1 ml, então já é muita coisa, né? Já vai ajudar, né, doutora? Aqui em Brasília também, recentemente teve uma reportagem que falou, né, nessa reportagem que o banco de leite aqui de Brasília, né, do DF, também está com baixa, né, de leite. Então, assim, vocês mães, né, até um apelo aqui para as mamães de todo o Brasil, né, busquem informações, né, mais informações e doem seus leites, porque tem muito bebê aí que precisa, né, como a doutora falou, principalmente bebês de UTI também, né, que eles são direcionados também, né, principalmente para os bebês de UTI. Então, doem, que é muito importante, né, vai ajudar e contribuir aí para a sociedade, com certeza. Pois é, doutora, nossas perguntas eram essas, aqui a gente tem várias perguntas, né, várias dúvidas, mas infelizmente devido ao tempo nós não conseguiremos falar muito mais, né, é um assunto muito pertinente, muito importante, e espero que nós possamos, né, ter a participação, né, a sua participação novamente, para que a gente possa debater mais vezes sobre esse tema, né, que é um tema realmente relevante. Então, nossas perguntas eram essas, e gostaria de agradecer a sua presença, e obrigada, né, por se dispor, você aí da telinha, a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, e segue a gente lá nas plataformas digitais, que assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. Então, segue a gente lá. Tchau, tchau.